O final do Krebs of Thrones é completamente diferente das séries e dos livros. Fica comigo até o final da aula que eu vou te mostrar quem é que vai sentar no Trono de Ferro. Sejam mil vezes bem-vindos aqui ao Herbologia e Poções, um seu canal do YouTube que mistura ciência e arte em prol do seu aprendizado. Às vezes artes literárias, às vezes artes cinematográficas, às vezes artes visuais. Hoje a gente está explorando o ambiente de Game of Thrones, essa obra maravilhosa feita por George R. R. Martin e explorada lá pela HBO na forma de seriado que cativou aí milhões de pessoas. A gente está estudando Krebs of Thrones e hoje é o segundo episódio dessa saga. Anteriormente, a gente viu num vídeo introdutório a preparação para o ciclo de Krebs. Hoje, fica aqui comigo que a gente vai explorar todas as reações que contemplam esse ciclo que bota tanto terror na cabeça dos estudantes da área de biológicas e de saúde. Fica aqui comigo que a gente vai explorar isso de maneira super fácil. Aqui na nossa aula, nós fazemos uma analogia e um paralelo lá com o universo de Game of Thrones. De que maneira? Na aula de hoje, as enzimas que farão as reações químicas pertencerão a classes e a famílias bioquímicas. E nesse ponto, a gente vai fazer um paralelo com as famílias de Game of Thrones. Cada enzima da minha aula será um personagem da trama. Nós vamos prosseguir com os estudos da seguinte maneira. Inicialmente, eu mostro para você a descrição da reação química. Em seguida, eu apresento a família enzimática e falamos um pouquinho da enzima que faz a reação. E por último, não menos importante, a gente vai conhecer a reação química propriamente dita. E eu vou utilizar a obra bioquímica de Leninger como referência. Vocês podem acompanhar aí na tela o ciclo completo. Repara, se você conduzir aí o olhar com os números, a gente inicia ali no acetil coenzima A, que vai se juntar com essa molécula anterior, chamada de oxaloacetato. E depois várias reações acontecem. O que eu quero que você preste atenção nesse slide é que o ciclo inteiro tem 8 reações químicas e que ele inicia com a molécula de acetil coenzima A, também chamado de acetil-CoA, para onde a mão do rei está apontando. Gente, ciclos não tem começo e não tem fim, então eu combino com os meus alunos que a gente marca o início do ciclo em acetil-CoA e o final do ciclo em oxaloacetato. Vamos ler agora o script da primeira reação química. A primeira reação do ciclo de Krebs é a condensação de acetil coenzima A e de oxaloacetato para a formação de uma molécula chamada de citrato. Essa é uma reação química catalisada pela citrato sintase. Então o que a gente está vendo aí? Que vai acontecer a primeira reação química, vimos os nomes das moléculas e vimos também a enzima responsável. Reparem no sobrenome da enzima, citrato sintase. Então preciso apresentar para vocês uma família nova que vocês não conheciam nas nossas histórias enzimáticas, que é a família da sintase. Aqui eu estou trazendo a casa Sintase, que em Game of Thrones eu tenho um apreço gigantesco, que são os Tyrell, personagens que eu gosto muito. Nós temos a Olenna Tyrell, que é uma personagem fabulosa. E eles têm um lema maravilhoso, a casa das Sintase. Dizem que condensamos sem nenhum esforço. Esse é um lema super apropriado para os personagens da Casa Sintase. Eles vão com aquele jeitinho que os personagens lá dos Tyrell têm na trama, condensando reinos, fechando acordos muitas vezes na fala, sem usar energia para isso. Eles não vão guerrear, eles vão sempre na surdina fazendo os planos deles. Lembra disso quando estiver estudando a primeira reação. A casa Sintase vai fazer uma reunião de moléculas sem gastar energia para isso, e é por isso que a gente tem esse lema. A personagem que simboliza a citrato sintase é a Marjorie, que é uma personagem muito bacana, uma pena que já não exista mais na trama, cuidado com o spoiler, pena que ela tenha morrido de maneira bem trágica na série. E o que é a citrato sintase, aqui simbolizada por essa personagem, pela Marjorie Tyrell, o que ela vai fazer na trama, na reação química? É o que você vai ver agora. Reparem, e eu sei que inicialmente você vai olhar para essa reação química, vai bater um sofrimento no coração, eu sei que você tem receio, que você não gosta dessas coisas, tá? Eu sei, tudo bem?
Mas fica tranquilo, só peço que você confie em mim, que eu vou facilitar ao máximo, vou tornar isso de maneira bem didática para você entender. O compromisso aqui do Herbologia e Poções é esse. Então, para te ajudar, eu fiz o seguinte. Na primeira reação, eu quero que você fique de olho aí nos carbonos. A molécula de acetil-CoA, ela tem 2 carbonos, simbolizados por essas 2 bolinhas vermelhas. Consegue reparar? O Leninger até passa uma manchinha, um marca-texto rosa, né, para mostrar ali o trecho onde tem os carbonos. Não confunda que esse CoA não é carbono, isso é coenzima A. Embaixo a gente tem a molécula do oxaloacetato. E agora eu quero que você passe o olho na molécula, percebendo que tem 4 carbonos aí. Reparou? Muito bem. O que a citrato sintase vai fazer é a síntese. Exatamente, é o que ela faz. Ela vai juntar 2 carbonos de uma molécula com 4 carbonos da outra molécula e montar o citrato, que integralmente tem no corpo dele 6 carbonos. Então, repare que não é difícil. A gente, se prestar atenção nos carboninhos, fica fácil. Por mais que a imagem assuste um pouquinho e polua, fica tranquilo que dá para aprender o ciclo de Krebs sem problema. O que eu chamo a atenção aí, com a mão do rei, é que a gente está liberando a coenzima A. Então, sai a coenzima A e com isso a gente consegue ali um plug energético para poder juntar 2 carboninhos do acetil-CoA com 4 carboninhos do oxaloacetato. E isso é a primeira reação. Vamos então ao script da segunda reação química. A enzima aconitase, que formalmente entre os bioquímicos é chamada de aconitato hidratase, catalisa a transformação reversível do citrato em isocitrato, pela formação de uma molécula intermediária chamada de cis-aconitato. O script aparentemente parece confuso, né? Mas quando você olhar para a reação, você vai entender melhor. Vamos conhecer então uma classe enzimática nova, uma nova família que você até então não havia conhecido na aula anterior de glicólise e nem na aula de preparação do ciclo, que se chama hidratase. Então vamos conhecer o lema da casa hidratase. O controle da água ao nosso favor. Então assim gritam todos os membros da casa hidratase. Toda vez que uma enzima com esse sobrenome estiver atuando na reação, fica de olho que sempre vai ter alguma molécula de água entrando ou alguma molécula de água saindo, porque o lema maior deles é o controle da água ao nosso favor. Para simbolizar a enzima responsável, eu trouxe aqui um personagem maravilhoso em Game of Thrones, que teve uma participação importantíssima lá na última temporada, que é o Theon, né? O aconitato hidratase está sendo simbolizado por ele. E agora a gente vai olhar a reação química mais de perto. Olhando assim, parece muita coisa, né? E você pode até me questionar, nossa, mas parece que tem 2 reações químicas ali. Sim, um detalhe importante, a segunda reação do ciclo de Krebs, ela é esquematicamente dividida em 2A e 2B, como você pode ver agora aí na sua tela. A reação química 2A, ela é uma reação química que retira a água da molécula de citrato. A reação química de 2B é uma reação química que coloca, que acrescenta água no corpo da molécula intermediária, que foi o cis-aconitato. Então você repara que é muito justo que venha alguma enzima para fazer essa reação que saiba efetivamente mexer com água. Por isso que as hidratases são excelentes para cumprir essa função. Observa mais uma vez que a reação química 2A desidrata e a reação química 2B hidrata, ou seja, ela reposiciona essas moléculas de água no corpo ali da estrutura para poder montar o isocitrato. Ali no final você repara que o isocitrato agora tem uma molécula de H2O em azul. Viu como é simples? Muito bem, vamos prosseguir então para a terceira reação do ciclo de Krebs. Script na tela. O isocitrato, molécula feita anteriormente, sofre agora uma descarboxilação e uma desidrogenação, transformando um NAD em NADH. Libera com isso um CO2 e origina uma molécula nova chamada de alfa-cetoglutarato. Opa, então parece que pelo script moléculas muito interessantes virão.
pelo visto, vai aparecer aí nessa reação química uma molécula energética que vale muito dinheiro energético para a célula. Nem só de ATP vive a célula, e já falamos isso na aula de introdução ao metabolismo mágico. A gente tem aí por baixo, no mínimo, 6 moléculas de energia. O NADH é uma dessas moléculas e ele é extremamente valioso para a célula. Então fica de olho que esse ciclo de Krebs ele está produzindo, não necessariamente ATP, mas ele está produzindo moléculas de energia maravilhosas que a célula pode no futuro trocar por ATP. A enzima que vai fazer essa reação química precisa saber manipular o NADH. E a gente já aprendeu que o NADH é um aceptor de hidrogênio. Então, que classe enzimática, que família é essa que sabe mexer muito bem com o aceptor de hidrogênio? Você já conheceu na aula anterior. Vamos falar das desidrogenases? A casa desidrogenase tem como lema a sua riqueza energética em aceptores de hidrogênio. E é por isso que os Lannister trazem um símbolo para essa casa, porque eles são, em Game of Thrones, a casa mais rica da trama. Quem vai fazer essa reação pra gente é esse personagem, não é mesmo? Que odiamos um pouco. Só um pouquinho, é quase uma Umbridge. Dolores Umbridge de Harry Potter, é um personagem extremamente odiado, porém muito importante lá para as histórias que a gente lê nos livros e vê na série de Game of Thrones. Temos aí na tela o Joffrey, simbolizando a enzima isocitrato desidrogenase. Mais uma vez, uma reação química aí que deixa a gente com um pouco de aperto no coração, não é mesmo? Mas eu quero que você fique calmo e calma, tá tudo bem. Olha lá para a primeira molécula, ela não se chama isocitrato? Pois então, nessa terceira reação, ela tem que se transformar em alfa-cetoglutarato. Então, na outra ponta, você está vendo essa molécula. É isso que importa. O Leninger está colocando aí intermediariamente coisas que estão acontecendo e que são importantes. Por exemplo, a isocitrato desidrogenase, ela consegue, por exemplo, fabricar um NADH. Ela consegue ter na mão o aceptor de hidrogênio para fazer a reação. Mais adiante, o que é possível acontecer nessa reação? Possível não, né? Vai acontecer. É a liberação de um CO2. E isso é um fenômeno tão importante. Gente, lembre-se sempre que a gente está rodando o ciclo de Krebs para oxidar a matéria orgânica, tirar a matéria orgânica do corpo. 2 carboninhos entraram no ciclo de Krebs lá no corpinho do acetil-CoA. O primeiro carbono está saindo aí, na terceira reação química, e ele está indo embora pela respiração. Qualquer dúvida sobre esse assunto, dá uma conferida na aula introdutória. Eu chamo a atenção, dentro da terceira reação química, os fatos mais importantes. E para isso você está vendo agora o ciclo de Krebs. Vamos olhar um pouco mais de perto a terceira reação química. Vou dar um zoom na tela. E você está observando a produção de um NADH. Está vendo que está saindo ali pela... Segue a linha vermelha que sai de isocitrato desidrogenase. Ela segue lá para NADH. O Leninger está te contando que está produzindo uma molécula. No outro ponto, a gente está soltando um CO2. Então, por mais que a reação ali no Leninger seja muito comprida e que os livros de bioquímica, não só Leninger, possam te mostrar uma terceira reação comprida, fica tranquilo. O mais importante é, na terceira reação, produzimos um NADH. E na terceira reação também, soltamos um CO2. O script da quarta reação química diz que o alfa-cetoglutarato sofre uma nova descarboxilação, liberando mais um CO2. Ocorre também desidrogenação, originando um NADH. E o produto da reação acaba sendo uma molécula de nome succinil-CoA, pela ação de uma enzima grande, de um complexo enzimático, chamado de alfa-cetoglutarato desidrogenase. Temos similaridades entre a terceira e a quarta reação do ciclo. Na quarta reação do ciclo de Krebs, a gente vai soltar mais um NADH, que é muita energia, então a célula está super interessada nisso. Célula especificamente mitocôndria, tá? Porque a gente está rodando esse ciclo lá dentro da mitocôndria, esquece isso não. Outra coisa que acontece, que é super interessante, é a liberação de outro e do segundo CO2. Para poder fazer isso, a gente vai chamar mais um integrante da casa das desidrogenases. Afinal de contas, se tem aceptor de hidrogênio, a gente chama uma desidrogenase para fazer isso para a gente. E quem simboliza a enzima alfa-cetoglutarato desidrogenase é o Tommen, esse personagem que infelizmente também abandonou a série de maneira sempre muito trágica, como é comum, e ele está simbolizando para a gente esse complexo enzimático que faz
muita coisa, tá? Vamos olhar a reação química de perto que ele faz. Olha que interessante, a gente tem o alfa-cetoglutarato ali na pontinha, alfa-cetoglutarato que tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, e agora, nessa reação química, ele vai soltar um CO2. Olha que interessante, lá na outra ponta você já vê o CO2 saindo. Bem, se ele tinha 5 e solta um CO2, ele acaba ficando com 4 carboninhos no corpo, é só você contar. O succinil-CoA, ele tem 4 carbonos apenas. Além disso, a gente conseguiu introduzir a coenzima A novamente e produzir mais um NADH. Então, gente, a quarta reação ela é extremamente importante para a célula também. A terceira e a quarta elas são sempre lembradas no ciclo de Krebs. Por quê? Porque, mais uma vez, lembra que começamos o ciclo com 2 carbonos no corpinho do acetil-CoA e a meta do ciclo de Krebs é oxidar e mandar essa matéria orgânica do corpo para fora por meio da expiração? Pois bem, na terceira reação, a gente eliminou o primeiro carbono. Na quarta reação, a gente está mandando embora o segundo CO2. E com isso, a matéria orgânica foi completamente libertada. Daí você pode até pensar assim, poxa, por que a gente não para o ciclo de Krebs aqui e finaliza o assunto? É porque a gente não regenerou a molécula originalmente utilizada. A gente começa o ciclo de Krebs com oxalacetato. E aqui, nessa reação, a gente está com succinil-CoA. Então, a partir da quarta reação em diante, a gente vai aproveitar para reorganizar e confeccionar novamente um oxalacetato. E daí a gente aproveita essas manipulações na molécula para ficar tirando energia quando a gente conseguir também. A mão do rei aponta os trechos mais importantes dessa reação, que é produção de NADH e produção de CO2. O script da quinta reação é muito legal, porque tem muita coisa acontecendo e vai entrar molécula nova, uma casa aí amada e muitas vezes odiada em Game of Thrones. Então vamos ler comigo. Nessa reação química, a entrada de GDP e de fosfato inorgânico, e a gente libera de novo a coenzima A. O succinil-CoA libera uma grande quantidade de energia quando perde a coenzima, originando o succinato. A energia liberada é aproveitada para fazer a ligação do GDP com o fosfato inorgânico, formando então uma energia GTP. A enzima responsável é a succinil-CoA sintetase. Então você está conhecendo agora uma família nova, simbolizada por quem? Pelos Targaryen. Trouxemos aqui a casa sintetase, que tem um lema de 3 fosfatos para todos governar. Confesso que isso está meio Senhor dos Anéis, esse bordão, mas tudo bem, né? Somos fãs de Senhor dos Anéis também. Então, o que acontece? Repare que esse símbolo da casa tem 3 dragões. Esses 3 dragões simbolizam os fosfatos. Então, quando a gente tiver a ação de uma sintetase, ela vai usar energia na reação. E ela, nesse caso, vai usar o quê? O GTP, que também é uma outra molécula de energia que a gente aprendeu na aula de Introdução ao Metabolismo Mágico. Vamos conhecer de perto a enzima que faz essa reação. Seria injusto da minha parte se eu não convidasse ela, Daenerys Targaryen, que é a mãe dos dragões, Calice dos 7 reinos, nascida da tormenta. Você tá vendo a Daenerys Targaryen simbolizando a succinil-CoA sintetase. Então, como uma boa sintetase deve fazer, vamos olhar a reação química para ver ali a fabricação do GTP. A gente consegue ver que a succinil-CoA, que é a molécula que entra, sai na outra ponta como succinato e ali no meio a gente fabrica GTP. Então a mitocôndria ali na matriz mitocondrial está rodando o ciclo de Krebs e na quinta reação a gente tem a fabricação de mais uma energia que vai ser útil para a sua célula utilizar. Opa, talvez alguns alunos estejam nesse momento se questionando, sintetase, mas não já apareceu uma classe enzimática, uma família com esse nome, professor? Então, cuidado para você não confundir. A primeira reação do ciclo de Krebs é feita por uma enzima da classe sintase. A quinta por uma enzima da classe sintetase. Então não confunda sintase com sintetase, eu sei que os nomes são bem parecidos. Vamos olhar para o brasão das famílias que a gente vai poder, pelo brasão, deduzir coisas. Uma casa que traz como brasão uma rosa
não está muito afim de utilizar força e briga e energia ali na reação química. Por isso que as enzimas sintase condensam sem nenhum esforço. Elas não vão utilizar muita força e muita energia para fazer a reação. Em compensação, repara só, a gente tem um símbolo ali, um brasão de um dragão de 3 cabeças. E olha, pensa que se tem um bicho que tem energia aí na forma de fogo, é o dragão. Então, a gente tem a formação de 3 fosfatos de GTP, né, que é essa molécula energética, na mão da sintetase. Tudo bem? Então, o brasão das famílias vai te ajudar a lembrar disso. E isso é efetivamente ciência e arte. É quando a gente pega analogias boas da arte e traz para dentro da ciência para poder dialogar, para poder aprender melhor a matéria. Para tudo que agora tem uma informação importante para o ciclo de Krebs. Para a aula. Quer dizer, não para a aula porque isso faz parte da aula. Mas agora a gente vai ter um spin-off do ciclo de Krebs. Meu filho, você que assiste série na Netflix, na HBO, na Amazon Prime, não importa. Você sabe o que é um spin-off? É uma história que deriva de uma série originalmente feita, por exemplo, para televisão. A gente tem, por exemplo, Game of Thrones, que é uma série muito importante. E de Game of Thrones está saindo um spin-off que provavelmente, pelo menos na data atual, não sei se você está vindo do futuro, vai se chamar A Longa Noite, que vai contar as histórias dos Caminhantes Brancos. O que é um spin-off? É um derivado da série original. E o que a gente vai fazer agora no ciclo de Krebs é um spin-off do ciclo de Krebs, porque a próxima reação que eu vou te mostrar não faz parte do ciclo de Krebs, mas ela é um puxadinho, ela é uma historinha derivada dali. Presta atenção comigo que isso vai ser super legal. É bem simples, mas é porque é importante falar, né, já que você está estudando bioquímica e está na faculdade. Beleza? Me acompanha. Nesse spin-off do ciclo de Krebs, repara que a gente está ali naquela reação química que acabou de soltar GTP e o Leninger colocou entre parênteses o termo ATP. Mas daí se a gente deduzir, poxa, como é que fabricou ATP nessa reação química se eu não tenho o envolvimento das quinases, que são enzimas que manipulam ATP? O aluno pode se questionar disso e com toda a razão. Gente, a explicação disso está justamente nesse spin-off. Repara só, esse trechinho aí que vai ser um derivado do ciclo de Krebs, ele vai explicar como é que o GTP vai se transformar em ATP. Porque no ciclo de Krebs mesmo, efetivamente, a gente não tem essa fabricação de ATP, a gente tem a fabricação do GTP. Mas a mitocôndria não é boba e ela vai pegar esse GTP e vai transformar numa molécula energética que ela gosta de usar, chamada de ATP. E é isso que eu vou te mostrar agora numa animaçãozinha super maneira. Para poder fazer essa reação química, eu vou ter que chamar alguém da casa das quinases, simbolizada aí pelos Stark. Afinal de contas, a reação química envolve ATP e ninguém melhor que eles para poder fazer essa reação química. ATP em nossas mãos, pois o inverno está chegando. Esse é o lema da casa das quinases. Então eu vou trazer aí a enzima nucleosídeo de fosfato quinase, simbolizado pela Sansa Stark. Gente, eu estou gravando esse vídeo véspera do último episódio da última temporada. Então Sansa Stark ainda está viva. Se você estiver assistindo isso na segunda-feira, ouvindo do futuro, você já sabe se ela morreu ou não. Então, por enquanto, está viva. Segue bem lá em Winterfell. A Sansa, ela vai fazer a seguinte reação pra gente. Olha que legal. Tá vendo que o GTP é a molécula que está com energia e por isso tem uma tocha aí medieval pegando fogo. Repara que do lado dele existe uma molécula de ADP, que não tem energia e está descarregada. A nucleosídeo de fosfato quinase, ela vai transferir a energia do GTP e vai passar para onde? Lá para a molécula de ATP. E essa é a participação ali no spin-off do ciclo de Krebs, nesse puxadinho do ciclo, que a gente tem a explicação efetiva de como é que o GTP se transforma em ATP. E você acabou de ver isso. Saindo do spin-off e voltando agora para o ciclo original, estamos na sexta reação química e agora a gente vai ler o script. O succinato sofre oxidação através de uma desidrogenação, originando fumarato e originando também FADH2. Esse FADH2 é formado a partir da redução do FAD. Vamos lembrar lá daquela aula de introdução ao metabolismo mágico? Moléculas energéticas que a célula tem.
ATP, GTP. Outro tipo de molécula, professor, os aceptores de hidrogênio. Até agora apareceu o NADH. Nessa sexta reação química está aparecendo o FADH2, que tem uma energia mais baixa, uma energia menorzinha. É uma energia útil para a célula, futuramente ela pode trocar isso por ATP, mas ele vale menos, tá? É uma energia mais baixa. Se trata de um aceptor de hidrogênio, então precisamos chamar quem? As desidrogenases. Então volta aí o lema riqueza energética em aceptores de hidrogênio. A enzima que realiza essa reação de número 6 tem que pertencer a essa casa. Isso é uma regra. Afinal de contas, tem aceptor de hidrogênio envolvido. Mas quem é que vai fazer isso, professor? Eu trouxe o Tirion, que vai fazer uma energia baixa. A piada é horrível, mas tudo bem. Que é a succinato desidrogenase. A succinato desidrogenase vai fabricar nessa reação química um FADH2. Vamos ver isso acontecendo ao vivo? Ah lá. Succinato, o Lehninger marcou os 2 hidrogênios de cor de rosa e está dizendo pra gente que esses hidrogênios vão parar lá na mão do FAD, onde a mão do rei aponta, viu? Em contrapartida, ali do outro lado, sai a molécula de fumarato. Viu que simples? Você já está na sexta reação, meu filho, minha filha, e não está chorando, né? Espero eu que não esteja chorando. Sétima reação, ó, tá quase acabando o ciclo, tá? Daqui a pouco a gente já está encerrando o assunto, fica aí comigo. Sétima reação química, o fumarato é hidratado formando malato, pela ação da fumarase, que é formalmente chamada de fumarato hidratase. Opa! Lembra que agora há pouco, ali na segunda reação química, veio um integrante da família das hidratases? Pois nessa reação a gente vai ter que chamar outro integrante dessa família. Afinal de contas, a gente está manipulando água. Então, voltam novamente os Greyjoy, que simbolizam a casa hidratase, o controle da água ao nosso favor. E agora a gente vai conhecer que personagem pertence a essa família e que enzima é essa que faz a reação. Eu trouxe a Yara, né, que na série pega todo mundo. Yara pega todo mundo, literalmente, né? E até onde sei também segue viva ali na trama. A Yara Greyjoy, ela está simbolizando a enzima fumarato hidratase. E agora a gente vai ver ela atuando. Ó, e fala, eita professor, que reação difícil, né? Fica tranquilo, só tem um intermediário ali no meio, tá? Tudo bem, tá? Eu fiz aí um esquema ao lado para você entender o que está acontecendo. Vamos acompanhar. A gente está introduzindo ali com fumarato, que está passando por algumas reações químicas, e lá embaixo está saindo malato. Se você reparar, ao longo dessas reações químicas, entraram 2 peças importantes, um oxigênio e um hidrogênio, ali no OH, mais abaixo uma outra letra H, que simboliza outro hidrogênio, então entram no total um H2O na reação. Por isso que a gente diz que a hidratase é necessária para fazer isso, afinal de contas está entrando, em termos efetivos, uma molécula de água. Viu? Simples assim, encerramos ali com a molécula de malato. Na oitava e última reação do ciclo de Krebs, olha você entendendo definitivamente a bioquímica, que coisa boa, né? Na oitava reação química, o malato sofre uma desidrogenação, originando NADH, a partir do NAD, e regenerando o oxaloacetato. Isso significa que na oitava reação química a célula também vai fazer energia. Repara que ela não larga ali o osso, né? Enquanto ela está manipulando, ela está tirando energia útil para a mitocôndria trabalhar e para a célula trabalhar também. Nessa reação química a gente tem NADH, que vale bastante energia. NADH é aceptor de hidrogênio? Sim. Se é aceptor de hidrogênio, chamamos quem? Desidrogenase, a riqueza energética em aceptores de hidrogênio. Para simbolizar isso, gente, vamos trazer ela, que é uma grande rainha na trama. Em Game of Thrones sabemos que ela já morreu, mas ela está firme aqui no ciclo de Krebs. E a malato desidrogenase, devidamente aí simbolizada pela Cersei Lannister, uma personagem fundamental, maravilhosa na série, e ela está simbolizando aí para a gente fechar o ciclo com chave de ouro. A Cersei, que é representada pela malato desidrogenase, ou o contrário, a malato desidrogenase, que é representada pela Cersei, vai fazer agora a próxima reação química. Ó, na oitava reação, a molécula de malato está se transformando em oxalacetato, que era aquela primeira molécula que a gente utilizou. Então a gente está entregando o que utilizamos previamente. Nessa reação química, a gente também está conduzindo ali a formação de um NADH. Então,
A gente produz energia na oitava reação. E com isso, após finalizar a oitava reação do ciclo de Krebs, a gente encerra completamente essa via metabólica em forma de ciclo, que bota tanto medo nos alunos que você reparou que nem é tão difícil assim. Se ficar aqui comigo, você vai conseguir acompanhar de maneira mais tranquila, de maneira mais didática também. O que eu quero que você também perceba nesse slide, repara só, para a gente ir concluindo o raciocínio, que 2 carboninhos entraram no corpo da acetil-CoA. Esses carboninhos vão sair na terceira reação e na quarta reação química. E isso é muito importante. Esse acetil-CoA, na lógica que a gente está seguindo, ele veio lá do açúcar, né? Pode vir de ácido graxo, pode vir de outros lugares também. Depende do que o seu corpo está fazendo. Tá vendo que a matéria orgânica está abandonando o seu corpo? E isso é que é importante você perceber, que o ciclo de Krebs tem a proposta biológica de oxidar a matéria orgânica, e foi isso que você acabou de ver aí nesse ciclo. Vamos fazer conclusões agora sobre o que a gente acabou de aprender? Olho no telão! A gente tem aí o ciclo de Krebs aparecendo, e agora a gente vai recapitular os pontos mais importantes. Por exemplo, fabricamos NADH na terceira reação, fabricamos NADH na quarta, fabricamos um GTP na quinta, outro FADH2 na sexta e lá em cima, na oitava reação, um NADH. No total, a gente tem 3 moléculas de NADH, uma molécula de FADH2 e uma molécula de GTP. Esse é o balanço energético, é a energia oriunda do ciclo de Krebs. Esse esquema está super resumido e eu estou ali pontuando para você as coisas mais importantes do ponto de vista de energia. Agora um detalhe muito importante, esse vídeo está sendo visto por gente de vários locais do Brasil, que tem professores diferentes. Então você tem que ficar de olho no que o seu professor vai pedir sobre o ciclo. Por exemplo, se o seu professor pedir a partir de uma molécula de glicose, rodando o ciclo de Krebs, quantas energias a gente vai fazer? Você não pode responder apenas 3 NADHs, um FADH2 e um GTP. Olha no telão. Você tem que duplicar esse valor. A gente já aprendeu que uma glicose vai se quebrando em várias reações, chamada glicólise, né? Fabrica 2 piruvatos. Esses piruvatos vão rodar 2 ciclos de Krebs. Então olha que interessante. Se o seu professor pedir na prova, num exercício a partir da glicose, você precisa tomar o cuidado de duplicar o valor energético que você está contabilizando. Isso é muito importante. Da mesma maneira, tem professor que pode te solicitar do piruvato até o final do ciclo de Krebs, porque, se você se lembrar, é o piruvato que penetra a mitocôndria. E a partir do piruvato haverá uma preparação, que foi o vídeo anterior a esse, depois a efetiva rodada no ciclo de Krebs. Se o seu professor te perguntar a partir do piruvato até a oxidação final do ciclo, você vai fazer a seguinte contabilização. Quando o piruvato se transforma em acetil-CoA, ele fabrica um NADH. Na terceira, outro NADH. Quarta reação, outro NADH. Quinta reação, GTP. Sexta reação, FADH2. Oitava, NADH. Isso vai dar um total de 4 moléculas de NADH, uma de FADH2 e um GTP. Então é importante lembrar que se o seu professor, sua professora te questionar a partir do piruvato, você vai aumentar esse NADH. Da mesma maneira, se ele questionar a partir de uma glicose, contabilizando como o início, o piruvato, até a oxidação final do ciclo de Krebs, você vai duplicar esses valores, como você está olhando aí no esquema que eu fiz na tela. Então dá um total de 8 NADs H, 2 moléculas de FADH2 e 2 moléculas de GTP. Tudo é uma questão de como o seu professor te pergunta, porque o conhecimento agora você já tem. Você agora pode explorar diferentes livros que você vai entender o ciclo de Krebs. Então fica sempre atento para onde é que ele posiciona o início da pergunta. E a partir daí você tem condição de poder fazer os cálculos que ele está te pedindo. Se você está curtindo essas aulas aqui do Herbologia e Poções, essa pegada que fica misturando ciência e arte em prol sempre do seu aprendizado,
curte esse vídeo. Se não gostou também, dá o dislike, tudo bem, a gente aceita críticas de boa. Compartilhe o vídeo para algum amigo da faculdade que está precisando. A gente, na área de biológicas, realmente precisa conhecer essas coisas. Nutricionistas, enfermeiros, biólogos, biomédicos, médicos, enfim. Todo mundo que está na área da saúde tem que conhecer bioquímica e isso tem que ser feito de maneira prazerosa. Bioquímica não é esse monstro todo que as pessoas ficam pintando. Aqui no Herbologia e Poções, eu garanto que você vai aprender todo esse conteúdo de maneira muito bacana e muito divertida, sobretudo, tá? Mais uma vez, se inscreve aqui no canal, aperta o sininho que daí você consegue receber notificação para quando eu postar vídeo novo. Além disso, deixa aí nos comentários o que você está achando da aula, se você está curtindo tudo que a gente está fazendo aqui, que eu sempre sigo as sugestões, faço questão de ler todos os comentários e responder vocês sempre que possível, tá? Tá com medo de bioquímica? Tá com medo de reprovar em bioquímica? Chega para esse medo bem de perto e solta um Dracarys na cara dele. Até a próxima.